Boa tarde, amadas! Boa tarde, sejam bem-vindas para a nossa live hoje sobre bexiga caída. E eu vou falar sobre a bexiga caída, vou dar orientações para você e nós vamos relacionar a menopausa e a perda do libido, tá? Então vamos falar sobre o problema, a causa e também sobre algumas soluções que dá para você fazer aí no conforto da sua casa. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Keren Rashid, sou fisioterapeuta especialista em tratar incontinência urinária e secura vaginal. Seja muito bem-vinda. Bem, vamos falar sobre bexiga caída. Eu falo que a bexiga caída é o problema mais traiçoeiro da mulher, que a mulher carrega. Por quê? Primeiro porque a bexiga caída, ele é silencioso, tá? Para quem não conhece, eu vou pedir até para as amadas aqui do Instagram, se vocês puderem vir aqui para o YouTube, onde eu compartilho slide com vocês, é só ir lá no link que está na minha bio, tem lá canal do YouTube, ok? E aí o que acontece? Vamos voltar. A bexiga caída, ela tem graus, certo? Você tem o grau 1 até o grau 4. E cada grau que uma bexiga caída apresenta é um nível de sintoma. Você apresenta níveis diferentes de sintoma. Então, geralmente, uma mulher que tem uma cistocele, também chamada a bexiga caída ou a bexiga caída, ela começa com um grau 1 e esse grau ele é silencioso, né? Ela quase não apresenta sintomas, certo? E o segundo fato que eu acho mais importante é que todas as mulheres, independente da idade, estão com diagnóstico, né? Todas as mulheres que têm o diagnóstico de cistocele, na verdade, elas não têm uma idade referente. Hoje, cada vez mais, mulheres novas têm a bexiga caída. E eu vou explicar por que isso. E o pior é que muitas não entendem por quê. Às vezes essa mulher nem teve um parto, nem teve uma gestação, enfim. Mas ela tem o diagnóstico de bexiga caída. E por que que isso acontece, tá? Então vamos lá. Terceiro motivo também que eu gosto de trazer aqui é sobre a questão da libido, né? Então muita gente fala do prazer, né? Só que, por exemplo, mulheres que têm cistocele, mulheres que têm bexiga caída, são mulheres que têm sintomas de ardência, de dor na relação, de dificuldade na penetração. Então tudo isso atrapalha a sua libido. Então você vê como que é um problema que começa silencioso, sem sintoma, a mulher não reconhece aquilo no corpo dela e ela demora para ter um diagnóstico, porque muitas vezes ela só vai apresentar ou vai procurar ajuda quando ela já apresenta um sintoma. E aí, isso às vezes já está atrapalhando a saúde dela, certo? Mas o que é a bexiga caída? Bem, eu vou mostrar uma foto aqui para quem está no YouTube e depois eu vou explicar. O que acontece é que bexiga caída, gente, não é que a bexiga entra no seu canal vaginal. Então eu falo para vocês, ó, quem está aqui no YouTube vai ver essa setinha. O que a gente tem? Você tem o final do reto, que termina no ânus. No meio você tem o útero, que daí termina no canal vaginal, que é, por exemplo, o canal onde você tem o parto. E aí, onde vocês estão vendo aqui nessa seta é a bexiga, certo? Então você tem bexiga, útero, final do reto. Aqui, saindo do útero, você tem o canal vaginal. Essa bexiga, ela avança invadindo a parede do canal vaginal, tá? Então, ela cai para o canal vaginal. Por quê? Porque a parede do canal vaginal está tão flácida que não segura essa bexiga no lugar. Assim como, além da cistocele, você pode ter também a queda de útero, tá? Não acontece
só com a cistocele. Você pode também ter um prolapso uterino, ok? Então, isso é bexiga caída, é uma invaginação, digamos assim, da sua bexiga no canal vaginal por conta da parede flácida da sua vagina. E aí nós temos graus de invaginação, digamos assim, nós temos grau de prolapso dessa bexiga, que vai geralmente do grau 1 até o grau 4. E como que você vai entender ou graduar? Vocês em casa precisam graduar a sua queda de bexiga através dos sintomas, né? E como eu disse para vocês, o sintoma, ele é importante e sintoma é só você que sente, é só você que sabe, certo? Porque a partir dos sintomas é que você vai entender o porquê isso está acontecendo. Então, o motivo 1 é a fraqueza do músculo da parede da vagina. Isso é óbvio. Por isso que ela não segura nem a bexiga e pode acontecer com o seu reto também. Então é o quê? Como que isso... Por que que isso se dá? Aí vem. Por que que a parede da minha vagina ficou flácida, Kellen? Aí que vem sobrecarga, né? Aí é o parto, a expulsão, aí tem a gestação, motivos estruturais que causam essa invaginação, que causa flacidez do seu músculo vaginal e acaba ocorrendo a queda da sua bexiga, certo? Aí vem outros motivos e a partir daí é que você começa a avaliar o que, gente, que eu falo para vocês? Hábitos e comportamentos. Não adianta nada você querer tratar uma bexiga caída, mudar os seus sintomas, se você não souber avaliar os seus hábitos e os seus comportamentos. Como exemplo, motivo 2 que você pode ter aí uma bexiga caída, exercícios com peso. No final eu vou mostrar um exemplo de uma aluna minha, é uma mulher sarada, professora de educação física com um grau 3 de bexiga caída. Nós já conseguimos muitos resultados com ela, tá? Mas o que acontece? Exercício com peso sobrecarrega a musculatura do assoalho pélvico, essa parede da vagina. Exercícios com salto, pular, isso tudo de forma contínua. Isso aí nós vemos em quem? Atletas. As atletas, então, o que aparece muito? Professora de educação física, mulher que corre. Então, elas acabam por conta desses movimentos, por conta da corrida, do salto, de uma forma contínua e sem o devido fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, ela vai causando aquela queda da bexiga. Motivo 3, comportamentos. E aí vai da mulher do dia a dia. Quais são esses comportamentos que causam a bexiga caída? E podem ficar assim, assustadas, mas isso é estudo. Tudo que eu trago para vocês é estudo. Eu leio muita pesquisa, eu avalio. Eu já tenho 20 anos que eu trabalho com isso, eu vejo dos comportamentos e hábitos das minhas alunas. Mas vamos lá. Uso contínuo de cinta modeladora. Você que tem aquela pochetezinha, você que tem a barriga flácida e você compra aquela cinta modeladora, você coloca, vai trabalhar, vai malhar com a cinta modeladora. Se você soubesse o quanto isso deixa o seu músculo abdominal mais fraco, inclusive pode causar bexiga caída. Então, se você faz isso, não usa mais cinta modeladora. Cinta modeladora é uma mentira. Você precisa fortalecer o seu abdômen de uma forma mais natural, não usando cinto modelador. E se você tem bexiga caída, escape de xixi, você já também não pode fazer abdominal convencional, mas eu vou explicar para vocês. Cinta modeladora, 0, não usem, tá? Salto alto. Kellen, salto alto. Salto alto. Salto alto de uma forma contínua, tá? O salto alto de uma forma contínua, ele acaba... Peraí, só um momentinho, gente.
que caiu aqui meu YouTube. Vamos lá. Voltando. Opa! Voltando pro YouTube, gente. Bem, caiu o YouTube. Então, o salto alto, ele acaba prejudicando também o quê? O seu centro de força. Então, toda vez que você usa o salto alto, que é dessa forma que o seu pé fica, toda vez que você usa esse salto alto, você acaba levando o seu corpo para frente e a sua pelve, que é seu centro de força, também vai para frente. E o que acontece com esse salto alto? Você sobrecarrega a sua lombar, deixando os músculos que ajudam a carregar a sua bexiga mais frouxas. Abdômen e pelve, eles têm ligação, tá? Então, um segura o outro. Por isso que quando você tem bexiga caída, não adianta nada você apenas fortalecer o músculo do períneo. Você não vai ter resultado. Você precisa fortalecer o abdômen para que ele faça uma alavanca da sua pelve para cima e assim conseguir erguer um pouco mais a sua bexiga para que você tenha resultados eficientes, tá? Então, o salto alto é também um motivo que uma mulher pode ter aí a bexiga caída. Então, seguindo esses 3 motivos, se você faz uma avaliação de comportamentos, hábitos e lógico, existe a questão estrutural, você pode modificar tudo isso no passo a passo. Por isso que a mulher que tem problema de escape de xixi, a mulher que tem problema de incontinência urinária, de bexiga baixa, ela não pode apenas focar ali na vagina. Ela precisa trabalhar toda uma estrutura para que ela realmente tenha resultados eficientes, certo? E Kellen, como que é subdividido esses graus em questão de sintomas? Então, como eu disse para vocês, muitas de vocês não apresentam sintoma numa bexiga de grau 1, né? Então, geralmente, por quê? Porque esse sintoma, ele passa despercebido. Você não entende que aquilo é um sintoma. Você acha que pode ser alguma coisa relacionada ao seu hábito ou geralmente é de costume, como, por exemplo, urgência miccional. Urgência miccional já é um sintoma de bexiga caída. Por quê? Você concorda que a bexiga, ela tem um nível de enchimento para depois ela esvaziar, certo? O que acontece é que quando essa bexiga, ela cai, ela perde a capacidade de volume. Por quê? Ela já fica menorzinha, porque ela já está invaginando para dentro de um local que ela não pertence a ela. Então ela diminui a capacidade de volume. Então você acaba tendo que esvaziar mais vezes a sua bexiga, porque você não tem mais aquela capacidade de encher 450, 500 ml. Aí passa para 350. Então o que seria normal? Você ir 6 vezes ao banheiro, você começa a ir 8 vezes. Então isso é um sintoma já de bexiga caída. Mas muitas vezes você ignora. Aí quando passa para um grau 2, porque você continua se exercitando, carregando peso, você continua fazendo tudo aquilo que sabota o bom funcionamento da sua bexiga, e você passa para um grau 2. Quando chega lá no grau 2, aí você começa, além da urgência miccional, que já passou para noctúria, por exemplo, você começa a ter escapes de xixi esporádico. Olha, Kelly, eu vou lá no banheiro, eu sinto uma vontade de ir ao banheiro e eu não consigo segurar, né? E isso, às vezes, acontece um dia sim, um dia não, tudo depende do seu dia, enfim. E aí você também não relaciona isso, por exemplo. Você vai na academia, fez muito peso e aí você teve escape de xixi? Pode ser bexiga caída. Você passou o dia inteiro sentada no trabalho usando cinta modeladora e salto alto? Bexiga caída, tá? E depois outros sintomas, eles vão aparecendo, como por exemplo, dor na relação, ardência na relação. E por que que isso acontece?
Você concorda que quando um outro órgão, quando a sua bexiga em vagina entra para o canal vaginal, ele leva a sua musculatura, ele faz aquela invaginação, diminui o quê? Fica mais apertado, mas não é um mais apertado elástico, é um mais apertado seco, é um mais apertado tenso. E quando você tem relação, você tem dor. Quando você tem dor na relação, o que te falta? Prazer. Aí já começa a relacionar com a sua libido. Porque você começa a ter relação com ardência, você começa a ter relação com dor. E a tendência é piorar se você não trabalha os seus músculos pélvicos. Certo? E aí você passa para um grau 3. O grau 3 você começa a ter escapes de forma contínua, você começa a trocar 5, 6 vezes de absorvente por dia. Você tem aquela sensação horrorosa de bola na vagina. E muitas vezes você abre o canal vaginal. Alguém já fez esse teste aqui? Você já abriu seu canal vaginal para ver se você vê uma bola rosadinha? Isso é bexiga caída. Então você tem aquela sensação de ardência, que fica maior, você tem dor na penetração, você tem dor durante a relação sexual, você acorda 3, 4 vezes à noite para ir ao banheiro. Você entende que quanto mais você vai protelando, cuidar dos pequenos sintomas, os sintomas também vão aumentando, então o grau de cistocele vai aumentando, os sintomas vão ficando pior. Até chegar no grau 4, onde a bola está praticamente fora da vagina, e aí, amada, é centro cirúrgico na certa. Você precisa ir para a cirurgia. E a cistocele acontece em todas as idades, tá? Bexiga caída foi-se o tempo que era apenas um problema da vovó, não é mais. Por quê? Porque nós, mulheres, mudamos os nossos comportamentos. E a bexiga caída, ela está totalmente relacionada a comportamentos e hábitos, como eu disse no começo dessa live para vocês, certo? Então você, mulher que faz exercício pesado, você, mulher que é atleta, que salta, que corre, que pula, você pode ter a bexiga caída, certo? Mulheres que apenas tiveram partos ou gestações, muitas vezes nem apresentam esse problema de bexiga caída. Agora, se junto a isso ela ainda é atleta, carrega peso, tem maus hábitos que sobrecarregam não só o músculo, mas como a bexiga, tudo isso pode causar a bexiga caída. E se ela não melhora, se ela não busca uma ajuda, os sintomas pioram, assim como o grau. Então você, mulher, eu tenho alunas de 28 anos com bexiga caída, eu tenho alunas de 60 anos com bexiga caída, eu tenho alunas de 30 e poucos anos com bexiga caída, e geralmente essas mais novas, elas fazem exercícios, né? Elas fazem musculação, ela carrega muito peso, mas a culpa é do exercício? Não. A culpa geralmente é pela falta de exercício também para a região de assoalho pélvico. Se você associa exercícios também, se você leva exercícios para o seu assoalho pélvico, você evita problemas íntimos, certo? E a menopausa? Então, a cistocele não é um problema da menopausa? Não, ele não é um problema da menopausa. Como eu falo para vocês, amadas, menopausa é uma data, tá? Nós entramos no climatério, que é toda aquela mudança hormonal. Começa ali aos 35 anos e vai até os 65 anos. Onde você sente todas as sensações, desde o calor até a mudança na textura da pele, na hidratação, nos músculos. E não é só da vagina, mas do seu corpo inteiro. E quando você sente seu corpo fraco, o que você faz? Você procura se exercitar para levar energia para o seu corpo. E a mesma coisa tem que acontecer com a sua região íntima. Nós somos músculos também na nossa intimidade, certo? Então, a menopausa, ela é uma data. Você vai diminuir os hormônios? Vai. O que pode acontecer é que a mulher que tem uma queda de bexiga, uma cistocele grau 1, grau 2, por conta
de que ela entra num período onde os músculos começam a ficar mais fracos por falta de estímulo hormonal, se ela não cuida daquilo, aí acentua mais os sintomas e aparecem sintomas mais claros para ela, como por exemplo, essa mulher antes da menopausa, ela tinha apenas urgência miccional. Ela entra no período de menopausa, ela começa a ter escapes de xixi. Aí ela descobre uma cistocele de grau 3. Foi causado pela menopausa? Não. Foi causado pela falta de estímulos no músculo do assoalho pélvico. Por quê? Se você lá nos seus 35, 40 anos fizesse alguma coisa, exercitasse aqueles músculos, você não teria este problema quando chegar na menopausa, tá? Então, você precisa, quando chega na menopausa, o quê? Acentuar os exercícios, não apenas para o seu corpo, para os seus músculos íntimos também, tá? Para que não piore, porque existe, gente, dentro da menopausa, existe tratamento hormonal? Existe. Muitas mulheres não podem fazer esse tratamento hormonal e muitas vezes não pode dar uma sequência de anos nesse tratamento e não precisa. Porque não é que você não tem o hormônio, você tem em poucas quantidades. O que você precisa é fazer o quê? A modulação. E como que você faz modulação desses hormônios? Estimula esses hormônios? Através de exercício e através de alimentação. Se você faz exercício para a sua região do corpo, você tem que fazer para a sua região íntima. E a alimentação ajuda a modular e muito esses hormônios, tá? Então, a partir do momento que você entra na menopausa, o seu corpo, ele tende a ficar mais o quê? Inflamado. Exercício desinflama. Boa alimentação desinflama. Você só tem sintomas porque o seu corpo tende a estar mais inflamado. Se você desinflama, você faz com que ele funcione de uma forma correta, certo? Então, a culpa é do estrogênio? Não, nem da menopausa e nem do estrogênio. É da falta de estímulo. Porque hormônio você tem, você precisa modular ele através de exercícios e de uma boa alimentação. Assim como na questão da cistocele, existe um alimento que eu quero citar aqui para vocês, já vou dar uma dica para vocês, que toda mulher precisa evitar. Por quê? Porque o que a mais atrapalha a mulher com cistocele é o mau estímulo da bexiga. Então, eliminar café da sua vida é o que você precisa fazer. É o primeiro tratamento na sua casa. Se você tem cistocele, bexiga caída, elimina mesmo, tá? Geralmente, eu indico essas mulheres a diminuir o café. Começa a tomar 2 xicrinhas por dia. Não, mas elimina, tá? Porque ele estimula demais a bexiga e isso faz com que você acabe tendo muito mais escapes de xixi, fora que o café não permite também a absorção de muitos nutrientes. Já que seu corpo está inflamado, vamos evitar o café, desinflamar com alimentação e exercício. E aí, se você quiser, na hora que melhorar a urgência miccional, você começa a tomar de novo café, enfim. E outra dica que eu deixo para vocês aqui, mude a respiração, tá? O primeiro fator problemático na cistocele, que aumenta o grau da queda da bexiga, é a má respiração. Primeiro, porque sobrecarrega o abdômen. Segundo, porque sobrecarrega o seu diafragma. Esses dois membros, digamos assim, esses dois sobrecarregados, eles empurram ainda mais a sua bexiga para baixo. Então, todos os dias, acorda, faça 2 vezes na semana, alongue, faz um crescimento axial, leva o seu braço do lado da sua orelha, puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca, com a boca semi-aberta. Mulher com cistocele não pode eliminar o ar pelo nariz. Preste atenção nessa dica. Você é atleta? Você faz exercício pesado, você sente que tem muita urgência, você já foi diagnosticada com bexiga caída, amada? Inspira, expira, boca aberta.
Boca fechada sobrecarrega, leva todo o peso do ar para baixo, aumenta o grau de cistocele, certo? Então essa é uma dica valiosa que eu tenho para vocês. Então o que resolve cistocele é exercício, fortalecer o seu músculo. Existem outras soluções, solução não, mas existe algo que pode amenizar. Um grau 4, gente, geralmente é cirúrgico, você precisa elevar muito aquela bexiga para cima. Grau 1, grau 2, exercício você consegue reverter. Apenas exercício e alimentação. Modulando os músculos íntimos, modulando os hormônios, você consegue resultados em menos de 30 dias, certo? Grau 3, você geralmente começa fazendo os exercícios, vai avaliando passo a passo todas as suas melhorias e depois de 6 meses você passa pelo médico de novo e avalia se há necessidade ou não de uma cirurgia. Tem outros tratamentos, como por exemplo, mas que muitas pessoas já me perguntaram, como eu disse que ia fazer a live para bexiga caída, que já usaram, o pessoal que já usou pessário. É um anel que levanta a bexiga, tá? Eu não indico porque é incômodo para a mulher, enfim, mas gente, exercício e modulação alimentar você tem resultados, certo? Como saber o grau? Através dos sintomas. Através dos sintomas você sabe o grau. Grau 1 a grau 4 e você vai avaliando, tá? Então, geralmente, grau 1 é uma mulher assintomática. Por isso que eu falo sobre a prevenção. Toda mulher tem que fazer exercício para o assoalho pélvico, tá? Grau 2, grau 3, você já apresenta urgência miccional, escapes de xixi, ardência, dor na relação, dor na penetração. Os sintomas só vão aumentando, ok? Amadas, essa foi a nossa live aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que compartilhem com uma amiga e qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo com o maior prazer, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula.